qual que é a informação necessária para aquele objeto. Porque senão, às vezes, eu estou imputando um monte de coisa que quem vai executar não usa. Tem um ponto que é importante de falar, que muitas vezes no BIM a gente tem o objeto, ele representa algo que vai ser executado na obra, mas ainda não tem definição do fornecedor. Então ele é um objeto genérico, que representa, eu tenho uma bacia sanitária, mas eu ainda não tenho certeza de qual bacia vai ser instalada. Agora eu tenho outra condição que é, eu já estou especificando exatamente aquele objeto que vai ser instalado. Então, vai ser uma bacia da Insepa de tal forma, de tal linha. E é importante ter esse controle da informação para que você não esteja colocando informações que não foram as definições de projeto. E às vezes entregando uma coisa escrita no seu modelo e outra especificada com o cliente. E você pode ter problemas lá na frente, já que o modelo deveria consolidar o que vai ser executado. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um ICTech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Jonas, e o grande momento chegou. Aquela dúvida que todo mundo tem, que é sobre biblioteca no BIM, né? E aí a gente vai bater um papo aqui. Eu acho que nada melhor que a gente perguntar pro nosso grande oráculo o que seria isso. Aí. Pergunta aí, Jonas. Ok, Google. O que é uma biblioteca BIM? No website FF Solutions, dizem que biblioteca BIM consiste em um conjunto de objetos ou componentes BIM armazenados de forma digital em um repositório. Perfeito, tá vendo? E aí eu acho que é legal só distinguir que é uma biblioteca. Então, ok, Google, o que é uma biblioteca? De acordo com o Wikipédia, uma biblioteca, na definição tradicional do termo, é um local em que são guardados livros, documentos tridimensionais e demais publicações para o público estudar, ler e consultar tais obras. Bom, então a gente conseguiu ver aqui que a definição da biblioteca é a disseminação da informação, né, e passar isso de uma maneira que todos possam utilizar, né? Ou seja, a biblioteca pode ser minha, mas o ideal é que ela seja nossa, né? Isso, e traga organização, né? Ela traz uma estrutura de fácil acesso para quem está desenvolvendo um projeto, né? Isso é importante. Pessoal de casa, a gente vai trazer aqui para vocês anotarem aí, basicamente, quais são os tipos de bibliotecas que nós identificamos aí com o passar dos anos de quem trabalha com BIM, né, Jonas? É isso aí. A gente tem, então, primeiro vamos falar, o que contém uma biblioteca? A biblioteca, ela contém os objetos BIM. E esses objetos BIM, eles vão ser utilizados para desenvolvimento de projetos. E a gente precisa trazer uma visão de qual que é o uso desse objeto. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter aquele fornecedor ou alguém que quer um objeto que traga um grande nível de detalhamento geométrico, né? Que traga uma precisão. Ele quer uma cadeira igual essa daqui que eu estou sentado, que represente especificamente as formas dessa cadeira para ilustrar bem que ele está compondo naquele projeto o objeto específico daquele fabricante, né? Então esse é um tipo de objeto BIM que ele é um objeto voltado para a representação de um fornecedor específico do catálogo dele. Perfeito. E aí a gente pode falar, pessoal, que tem os níveis de detalhe, níveis de desenvolvimento. O pessoal chama bastante do LOD, que a gente gravou lá com a Nicole, mas basicamente a gente gosta de separar em duas verticais independentes de biblioteca que você esteja fazendo, né? Que é a parte de geometria e a parte de informação. Então é muito importante, assim, para alguns, o que vale mais, né? O cara que trabalha, de repente, ali com o fornecedor, a gente fez agora os móveis de uma empresa que trabalha muito com móveis de madeira. E ali, cara, a gente modelou, depois a gente pode deixar algumas imagens aqui. Cara, basicamente é a árvore aquilo ali. A gente modelou lá no Revit, modelou no Rhinoceros, em ferramentas apropriadas, mas, por exemplo, o foco ali do cliente era ter um objeto fidedigno, né? Exato. E, inclusive, até os veios da madeira, a textura. A personalidade, tinha todo um requisito realmente de se aproximar do objeto real com um nível muito alto de geometria ali. Que aí, até, às vezes, o LOD ele é quebrado, né? Em LOI, que é o Level of Information, e o LOG, que é o Level of Geometry, né? E aí, eu acho que o Jonas gastou em inglês agora. E aproveitando também essa deixa do Jonas, é importante dizer assim, às vezes, para um cliente, como esse é fornecedor, para ele for muito mais importante a questão da geometria, porque o cliente final dele é o arquiteto, o paisagista, né? Isso. E aí, se a gente vai para uma outra área,
que aí o nível de informação nesse caso era mais baixo e o nível de geometria era mais alto. É claro que você gasta mais tempo no final ali desenhando do que colocando informação. E aí a gente já tem, por outro lado, um outro que a gente fez para fornecedor também, que aí seria na área de divisórias, Isso. que lá a gente fez basicamente algo da NASA ali, né? Que a gente trabalhou muito informação e a geometria ela tinha também a sua especificidade, mas ela tinha um pouco menos. A gente tinha muito mais dados, Jonas. Conta um pouquinho pro pessoal dessa experiência. A gente tem que pensar no modelo BIM de acordo com os usos, né? Então, quando vem um cliente que ele tem uma necessidade para um nível de fabricação e montagem, às vezes você vai buscar menos preocupação na forma, né? E tentar aproximar da representação gráfica que aquele cliente precisa nos seus projetos, mas você vai ter um trabalho maior em mapear as informações necessárias para ser embutidas dentro desse objeto BIM. E aí começa a entrar num âmbito que é importante para quem não está habituado, talvez, com o BIM e que está caindo primeiro nesse podcast, entender que toda essa inteligência que você dá para a família através de parametria, isso te dá frutos lá na frente. Então você consegue extrair informações, mesmo que essas informações não estejam geometricamente nesse objeto. Então, no nosso caso, a gente conseguiu chegar num nível de extrair quantidade de parafusos, quantidade de fita, inúmeros insumos ali daquela divisória, mesmo que aquele objeto não estivesse representado. Ela se calculava de acordo com as informações que o cliente passou e ela chegava nesses resultados. Porém, isso tem todo um trabalho de mapear as informações, organizar essas informações, como que eu vou levar para o meu software BIM, dentro das limitações, cada software tem sua estrutura para imputar a informação, e aí você encontrar as formas de calcular isso e ter um resultado final. Então, esse é um tipo de objeto BIM que ele foge, ele não se preocupa tanto com a geometria. Você consegue atender os dois, mas quanto mais você sempre tem uma troca, né? Quanto mais detalhe você quer, mais pesado aquilo fica. Quanto mais informação você tem, mais pesado aquilo fica. Quanto mais fórmulas eu tenho, mais pesado aquilo fica. Quando eu junto tudo isso, eu tenho um objeto extremamente pesado. Pode ser, nesse caso das divisórias, era um ambiente menor, isso me resolve para aquele projeto. Essa é uma outra abordagem que você tem nos objetos paramétricos de trazer essa inteligência da informação para dentro deles. E assim, de novo, para aquele cliente específico, a informação era algo muito necessário. Então, a gente conseguiu chegar num grau de detalhe de passar cola, silicone, quantidade de parafuso e tudo mais, isso sem ter que modelar esses elementos, né? Então, assim, você puxava os elementos aqui, mas só para vocês terem uma ideia, você dá um stretch automaticamente, porque que ele demora um pouco, porque ele está processando inúmeras informações que o cara demoraria muito tempo para levantar na mão ali no CAD, ou de maneira convencional. Então, o uso específico, pessoal, nesse caso do fornecedor, não seria para um uso, né, Jonas, de projeto, o cara mandar para um arquiteto, como era o caso do outro cliente. Esse eles estavam usando como expertise para que eles possam utilizar para gerar orçamento de maneira mais automática. E eles tinham um processo já estruturado para passar esses inputs, porque não adianta a gente querer, para cada divisória, se eu nem sei quem que vai fabricar, como que fabrica, eu não vou colocar essa informação. Também isso é um quesito que casa, né, a biblioteca BIM, que já foi discutido em outros podcasts, que é a informação necessária, né? Qual que é a informação necessária para aquele objeto? Porque senão, às vezes, eu estou imputando um monte de coisa que quem vai executar não usa. Tem um ponto que é importante de falar, que muitas vezes no BIM a gente tem o objeto, ele representa algo que vai ser executado na obra, mas ainda não tem definição do fornecedor. Então, ele é um objeto genérico, que representa... eu tenho uma bacia sanitária, mas eu ainda não tenho certeza de qual bacia vai ser instalada. Agora, eu tenho outra condição que eu já estou especificando exatamente aquele objeto que vai ser instalado. Então, vai ser uma bacia da Insepa, de tal forma, de tal linha. E é importante ter esse controle da informação para que você não esteja colocando informações que não foram as definições de projeto. E às vezes entregando uma coisa escrita no seu modelo e outra especificada com o cliente. Aí você pode ter problemas lá na frente, já que o modelo deveria consolidar o que vai ser executado. E aí eu queria também trazer um outro ponto. Muitos perguntam, existe alguma ABNT, existe algum comitê e etc. Eu tive a oportunidade de participar lá no passado, mas existe um comitê hoje, a ABNT C134, que é a Comissão de Estudos Especial
de modelagem da informação da construção. E aí existem algumas portarias, uma delas é justamente a que trata de como tem que ser os objetos BIM, o que tem que compor naqueles objetos BIM, entender também o que cada nicho eles têm que respeitar para que um objeto seja determinado BIM ou não. Então, para quem quiser, pode dar uma estudada nesse grupo de estudo, porque realmente lá tem a da ABNT 15965, vocês vão ver lá que tem uma estrutura de dados para aquilo que saia depois no IFC, essas informações sejam depois partilhadas e usadas por todos. Mas trazendo de uma maneira um pouco mais prática, basicamente você pode ter uma planilha e entender assim, ó, o que eu quero que o meu objeto se comporte e como eu quero que ele se comporte. Aí tem os stakeholders, que nem o Jonas falou. Esse meu objeto é para um arquiteto, esse objeto é para equipe de orçamento, esse objeto é para maquetista. Se for todo mundo usufruir do mesmo objeto, é claro que ele vai ter um nível de detalhe muito alto, um grau de informação muito alto, e às vezes você está entregando mais do que devia para aquele fornecedor. Então, existem alguns sites, por exemplo, um grande famoso aí é o BIM Object, que vocês podem entrar no site. Depois o João deixa aqui passando alguns exemplos. O site da SPBIM também tem lá alguns objetos que a gente coloca. Mas basicamente, por exemplo, no site da SPBIM você vai baixar objetos que são genéricos. Objetos que vocês vão editar, uma cama, um objeto que você vai usar no dia a dia, uma árvore paramétrica, para quem faz projetos. O nosso stakeholder ali é o projetista. Se a gente fala do stakeholder como fornecedor, aí são sites como o BIM Object, que vão fornecer para vocês os blocos de uma maneira que não são editáveis, porque já é direto do próprio fornecedor. É como se você baixasse o bloquinho lá no Warehouse, quem usa SketchUp, ou num site de blocos, e aí você já coloca, só que você já tem que pensar no ambiente para aquilo lá. Isso se aplica muito para interiores ou arquitetura, né? Quando a gente fala já de blocos mais inteligentes, Jonas, acho que vale a pena a gente comentar experiências do terceiro público, que seria o público que é o projetista, né? Que aí são os objetos que a gente fala que realmente ali faz o bom uso do BIM no sentido de criar os seus próprios blocos para performar, fazer um projeto mais inteligente e rápido, né? A gente vai ter... O projetista ele vai precisar de blocos que atendem os entregáveis dele, que tenham uma flexibilidade, né, para se manter em mais de um projeto. Muitas vezes essas bibliotecas, elas vão estar... os objetos pertencentes à biblioteca desse projetista, ele vai ter muitas vezes parâmetros para que esse projetista consiga controlar melhor a representação gráfica, extrair as tabelas da forma como ele costuma entregar nos modelos dele. Hoje a gente já trabalhou até com o clearance, né, que no português às vezes o pessoal chama de gabarito, que é uma caixa que a gente coloca junto para mostrar onde que aquele objeto precisa de área livre, e isso a gente sabe que desde o CAD, né, já se fazia às vezes uma caixinha para representar ali um espaço necessário, mas no BIM, quando a gente tem essas formas de gabarito, a gente consegue identificar até clashes, né? Eu precisava de um espaço aqui na frente de um quadro elétrico para operação e manutenção dele, para abrir ele e tudo mais. E aí, não, eu tô com um outro item dentro dessa região. Não está um encostando no outro, mas ele está numa região que eu não vou depois conseguir abrir a porta do quadro para trabalhar nele. Então, esse tipo de forma ajuda muito, e geralmente ele tem que ser direcionado, né, para cada objeto. Tem toda uma inteligência de como que você faz isso, sem ser um problema também pro projeto do cara, em qual prancha que isso aparece, em qual que não aparece, como que eu emito um modelo que isso não aparece, que às vezes é para visualização, e um outro que é para compatibilização. Então tem que ter também toda essa organização do uso e de como tirar proveito dessas manobras, vamos dizer assim. Enquanto a gente está falando aqui, aparece para vocês aqui na tela. Depois o João vai colocar aí para vocês, mas basicamente esse exemplo que o Jonas falou, a gente criou ali para poder identificar e até fazer um teste do projeto e ver se ele está funcional, porque às vezes você coloca, na frente do hidrante não pode ter nenhum obstáculo, na frente de algumas portas a abertura, que nem o Jonas falou, não pode estar tendo, no caso de um centro de distribuição, ele não pode ter um problema ali de logística junto com a porta. Putz, e aí vai até para quem trabalha com especializações como sprinkler. Imagina, você pega um sprinkler, aí tá lá o objeto, aí ele tem a zona de raio de atuação, porque aí já tem norma, já tem uma série de coisas. Então, assim, na verdade, o projetista ele pode criar isso. A gente até tem um treinamento, que é o curso de famílias,
paramétricas que você aprende a criar esses objetos justamente, na verdade eu falo que quem faz o grande uso disso é quem tem muito conhecimento de projeto, porque aí o cara vai criando a família ou o objeto BIM de maneira que ele vai, por exemplo, no ArchiCAD tem uma função muito interessante que os arquitetos, você escolhe lá um objeto dos objetos do ArchiCAD e ele mostra e implanta essas áreas, né, de atuação. Por exemplo, vou botar uma cama. Qual que é a área de respiro que eu tenho que ter de circulação ali, né? Então acaba sendo um gabarito. No caso do Revit, que eles não vêm pronto, a gente acaba criando e também você pode projetar já tendo essa previsibilidade para fazer um projeto inteligente, né? Isso. Porque não adianta o projeto ser bonito, tá todas as imagens ali, etc. No final é apertado, não é funcional, né? Então é algo bem, bem interessante de se ver porque você economiza muito tempo. E, Jonas, eu tive uma experiência recentemente que eu estava fazendo um outro treinamento que era de restaurantes. Cara, e a professora foi falando, ó, eu lanço uma linha, gosto que vocês devem fazer assim no card. Faço uma X-line, dou offset de 1 metro a circulação, depois eu dou um offset da cadeira, mais um offset de... Peraí, o que ela tá fazendo? Ela tá falando em CAD, né? Deixa eu pensar no BIM. Aí eu fui lá, criei uma massa, um clearance, assim, uma massa paramétrica, chamei de circulação. E aí fui pegando, esticando ali aquela massa, coloquei uma outra massa que é de ocupação, de fato. Gente, ali em questões de, sei lá, poucos minutos eu criei um diagrama, não era algo bonito, mas era funcional. Depois eu peguei os bloquinhos e fui inserindo as famílias. Basicamente, aí eu mostrei primeiro a ideia do fluxo, que não adianta nada você botar um negócio bonito e não funciona, né? Sim. Depois eu fui lá e inseri os objetos sobre essas massas, facilitando ali a explicação, porque eu mostrava a área, o pessoal tudo já desenhando parede, porta, colocando objetos. Eu falei, peraí, calma aí. Primeiro eu tenho que ver se funciona, porque não adianta nada eu fazer tudo isso, um mega esforço, joga fora, né? Então foi uma forma de usar as famílias para conceituar um projeto, por exemplo, Legal, né? Então, legal. acho que aí é infinito e além aí o que a pessoa pode fazer com esses objetos de projetista, né? Sim. É porque a gente já viu em fundação bulbo de tensão, você tem os usos, né? E também é importante pro pessoal, assim, o objeto, ele representa o objeto real, né? Então, você vai geralmente... Trabalhando em BIM, você vai fazer uma representação tridimensional daquilo lá e colocar as informações. Porém, existem muitos tipos de objetos que, pela particularidade, a gente precisa de ter representações 2D para indicar eles, né? Então, casos de pontos elétricos, casos de quadros, alguns itens de hidráulica também, a gente precisa de ter uma representação 2D para isso aparecer no projeto, além do objeto 3D. Então, hoje em dia, geralmente você constrói, né, esse objeto BIM com a sua forma 3D e com sua simbologia 2D. E dentro disso você pode criar as personalizações, então, seja pela norma, seja automações. Boa parte dos objetos hoje, por exemplo, de pontos, eles já têm ali a inteligência de encontrar qual que é a elevação que ele está, já se adequar a ponto baixo, médio e alto. Você consegue personalizar essas visibilidades. Às vezes eu quero que o mesmo ponto seja um coringa, então ele assume tal forma, assume outra. Tudo isso você tem a vantagem de se trabalhar com objetos BIM, com bibliotecas bem configuradas para os seus usos, e dentro de tudo isso que a gente já conversou, é você ter esse poder de criar formas disso agilizar o seu processo. Então, a gente tem inúmeros casos aqui de situações que a gente criou objetos com alguma inteligência, às vezes para estimar o tempo de fazer um levantamento, às vezes para tudo que a gente vai trabalhar, tendo o poder de personalizar esse objeto BIM, eu consigo encontrar formas de melhorar o meu fluxo de trabalho, ou às vezes até de encontrar soluções criativas para outras aplicações aqui dentro do escritório, né? Não, e aí que entra o domínio da ferramenta e do processo BIM. Por isso que a gente falou sobre usos do BIM para vocês, falamos do que é o BIM, falamos do que é o LOD. No final, tudo está conectado, por isso que é importante vocês terem esse conhecimento. Mas o legal é que tudo é possível, né? Quando a gente fala de criar objetos.
Posso de um objeto 100, que é mega simples, um objeto 400, super complexo. A questão é o que você quer resolver. Claro que de um 100 para um 400 em horas para desenvolver esse objeto, deixar ele inteligente tem um custo e um investimento necessário para que isso aconteça. A gente fala de tempo, e tempo a gente acaba convertendo em dinheiro. Então, o que o Jonas trouxe aqui é um exemplo prático disso que a gente usa também para resolver as nossas situações cotidianas. E por último, vale falar também da importância do desenvolvimento disso. Sempre é feita a 4 mãos, né? A SPBIM acaba desenvolvendo aqui por parte do escritório, sendo o desenvolvimento, mas a gente sempre pede os inputs do cliente, entende as dores, o que ele quer quantificar. Muitas vezes o cliente nem sabe, BIM não sabe essas informações, a gente fala, não, desenha aí, imagina que agora tudo é possível, né? Você pode desenhar o que você gostaria de esticar, você que mexe com bloco dinâmico, como isso pode parecer com o bloco dinâmico, você que mexe com SketchUp, como pode ser um componente dinâmico, você que mexe com Vector, você que mexe com ArchiCAD, então a gente pede esses inputs para dar liberdade para o cliente, e aí a gente estimar, ó, cara, um objeto desse, na verdade não é um objeto, ele é 3 objetos em um, porque ele tem um grau de complexidade muito alto, né? Isso é feito a 4 mãos ali, para justamente também o cliente, quando ele faz depois do treinamento, ele acaba entendendo, né, Jonas, o grau de complexidade, dificuldade, máquina que ele tem que ter para rodar aquilo. Então, tudo isso é um alinhamento para que você tenha no final esses objetos que a gente apresentou aqui para você. Mas a gente já fez objetos de paisagismo, já fez objetos de hospitalar, né? Que vocês criaram lá a parte do hospitalar, o painel. Criamos a parte toda de instalações elétricas, com todos os pontos personalizados, hidráulica, ar-condicionado, a gente criou bibliotecas que tinham esses clearance e tudo mais, né? Não sei, aqui eu tô lembrando aqui os que tem na minha cabeça. Eu acho telhados, né? Paramétricos que você puxava, parecia os parafusos. Um ponto que você trouxe bem interessante, porque a gente estava falando, por exemplo, um ponto elétrico ele pode ter mais de uma representação. E é sempre importante que, assim, alinhar realmente o uso do objeto, porque um objeto, o mesmo objeto, eu posso ter ele extremamente simples, ser uma caixinha com um símbolo, e cada um vai ser de um jeito e é uma família, é um objeto. Agora eu posso chegar e eu vou pensar, como que eu compro isso? E aquilo ali eu preciso comprar a caixinha, preciso comprar os módulos e tem o espelho. Fora isso, eu preciso fazer as representações 2D. Só dentro disso eu já tenho que construir mais de um objeto 3D, fazer uma lógica para tudo isso trabalhar junto, para poder personalizar a troca dos objetos e ainda o mesmo módulo, um módulo de tomada, ele precisa aparecer baixo, médio e alto. Já são 3 simbologias que tem que ter uma inteligência para mostrar isso. Então essa complexidade, ela também ela ajuda na capacidade de personalização e aumenta o esforço para se desenvolver. Mas tudo se recompensa quando você tem lá na frente um objeto extremamente inteligente para você usar no dia a dia. Então são horas de esforço para afiar o machado, né? Para depois, na hora de ficar cortando a árvore, ser mais fácil. E vale dizer aí o que o Jonas trouxe de exemplo também, junto com a parte da elétrica. Um outro, é porque o pessoal às vezes confunde. Eu já vi arquiteto como arquiteto, eu já vi isso. O cara fala que faz projeto de elétrica. Aí ele, na verdade, faz projeto de pontos, né? Ele não tá fazendo a dimensão do quadro, nada disso. Então, os objetos que ele precisa, eu sempre trago assim, cara, vamos partir de ABNT. Porque a ABNT é uma convenção, todo mundo usa. Mas no meu escritório eu tenho simbologia para audiovisual. Tudo bem, dá para personalizar. Mas você tem que entender que às vezes o bloquinho que está ali, o objeto que foi feito para um uso, não dá para reutilizar, às vezes, ele no outro uso. Então, porque o foco era o projetista de elétrica e aí eu tenho um projetista de arquitetura. Então, eu acho que são coisas diferentes, são objetos diferentes. No entanto, que às vezes o arquiteto coloca uma caixinha que já fale o símbolo, podia ser uma caixinha genérica, né? E aí vem o ideal seria o engenheiro depois elétrico, de fato, ele colocar qual é a caixa, quantos módulos, igual o Jonas está comentando. Então, acho que é importante só distinguir, né? Quais são os usos e o objetivo, justamente. Porque, eu quero só representar, igual você vai desenhar a fiação, não vou desenhar a fiação. O cara desenha o circuito e fala, eu quero apertar essa lâmpada, desligar essa luz e não essa luz. Tá, então aí vai passar essa informação para o engenheiro elétrico e ele vai lá e vai fazer o cálculo, vai desenhar, enfim, aí ele vai chegar em um outro modelo de BIM. Pode ser que aquela biblioteca que foi desenvolvida, ela atenda parcialmente. Então, é muito importante pensar na implantação. A gente fala que um dos pontos é a biblioteca, assim, seja contratar ou seja desenvolver. É importante você ter o conhecimento de que isso veio para te servir, né? Então, para você não ficar... Se você faz em cada projeto ou fica copiando de um projeto colando no outro, você não tem um processo de showroom, que é o último item que eu queria trazer aqui para o pessoal. Porque o conceito de showroom é você deixar
arquivos pré-setados com combinações prontas. Revestimentos de parede, tá lá o seu showroom de revestimento de parede. Showroom de escadas em L, reta, U. Deixa esses caras separados, por quê, gente? Eu sei que você cria num projeto específico e às vezes não consegue copiar, mas tenha o hábito de terminar o projeto, copiar, fazer uma auditoria rápida e retroalimentar o seu showroom, porque vocês vão usar isso muitas e muitas vezes. E aí o cara fica criando toda vez a mesma coisa Sim. no projeto. É porque no CAD é rápido. Você faz 2 linhas, pá, B, Enter, escreve o nome do bloco, já era. No BIM, não. Você tem que modelar, colocar informação, você tem que colocar materialidade. Então, você gasta mais tempo. Então, costumem ter o hábito de fazer o acervo depois disso, né, Jonas? Sim, com certeza. É porque depois você tem a facilidade de acessar isso, você tem o controle de revisar tudo isso, você consegue realmente ter o teu catálogo ali, né? De como que você trabalha, vai fazendo suas melhorias e vai otimizando dentro do seu showroom. E profissionaliza. Sim, com Que certeza. isso é importante. Fez do amador profissional, é que o Isso. amador ele fica copiando e colando, ele acha na internet, sai correndo. É aquilo que a gente falou de amolar o machado. Então você tá ali, cara, eu vou fazer um hospital amanhã, calma, não sai fazendo no hospital, tá? Se você for sair fazendo, você vai perder um tempo de estratégia, gasta mais tempo com estratégia, gasta 2 dias ali se preparando. Sim. Pô, onde eu baixo objetos de hospitalar? Deixa eu fazer um acervo antes, deixa eu criar um showroom para esse projeto. Né? É que a gente fala muito questão cultural nesse sentido, porque se você se prepara para tudo isso, eu vou dar um exemplo, a gente vai modelar aqui, eu falo, galera, olha tudo que tem no ambiente primeiro, faça um checklist, separa, modela. Se já sai fazendo tudo atropelado, vai perder tempo depois tendo que arrumar. Então é melhor perder o tempo agora, né? Investir o tempo agora em se organizar e se preparar, depois atira, né? Não adianta sair. Infelizmente, às vezes não dá para trocar o pneu com o carro andando. Porque às vezes vai dar muito problema de qualidade de produção. E aqui a gente tem uma metodologia e a gente está tentando transferir para vocês esse conhecimento através dos podcasts. Jonas, acho que é isso. Eu acho que é isso. Deu para passar sobre os tipos de objetos, explicar especificamente, né, o que seria a biblioteca, explicar que cada tipo de objeto ele pode ter um grande nível de informação, um baixo nível de informação, mas tudo isso vai depender do uso. E também consolidar no showroom, né? Que ele é a forma que a gente tem ali para conseguir depois organizar todas essas informações. Perfeito, pessoal. Então não se esqueçam aí de se inscrever no canal, não esquecer de dar 5 estrelas aí no Spotify e compartilhar com algum colega de profissão que eu tenho certeza que esse podcast pode levar ele para o próximo nível. Obrigado, Valeu. Até a próxima.